Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Túlio Ribeiro Silva, graduado em Administração de Empresas e coordenador de negócios Girassol na Caramuru Alimentos. E o tema da nossa entrevista será Girassol como opção para a safrinha. Túlio, prazer receber você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Bom dia, Divino. Bom dia a todos os ouvintes do Morada no Campo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso, Divino, de estarmos mais uma vez participando com você. Esse programa que nós sabemos que possui uma audiência muito grande e muito qualificada. Estamos à sua disposição. Bom, nós vamos falar de girassol e trazer essa cultura como uma opção, mais uma opção, né, para o produtor rural. Por que o produtor faria rotação de cultura com o girassol? Bom, Divino. Primeiramente, o girassol ele é uma cultura que encaixa muito bem na programação do produtor, pensando em janela de plantio. Nós estamos aí, a safra da soja foi plantada numa janela espetacular, né, antecipando em média aí de 12 a 15 dias o plantio em relação ao plantio da safra passada. E isso vai gerar uma oportunidade muito interessante para o agricultor, pensando na safrinha, confirmando essa tendência aí de que as coisas vão acontecer tudo dentro do programado na safra de verão, especialmente com a soja. O girassol, ele entra numa janela de plantio que não compete com o milho de alta tecnologia, que é aquele milho que o produtor planta para produzir 120, 130, às vezes até mais sacas por hectare. O girassol ele vai encaixar entre o término do milho de alta tecnologia e o início do milho de média baixa tecnologia, que historicamente não deixa grandes resultados para o produtor. Então o girassol, vamos imaginar, em regiões acima de 800 metros de altitude, a janela ideal para ele ser plantado é entre 1º do 3 a 10 do 3. Estourando 15 do 3. Nas regiões abaixo de 800 metros de altitude, ele vai ser plantado entre o dia 20 de fevereiro até no mais tardar 5 de março. Historicamente, o milho de alta tecnologia nessas regiões, nas regiões acima de 800, o produtor planta até o final de fevereiro e nas regiões abaixo de 800 metros, o milho de alta tecnologia é cultivado até no máximo 20 de fevereiro. Isso pensando em explorar teto produtivo, pensando nas chuvas, no momento do reprodutivo desse milho, que são, historicamente, plantando nessas janelas, essas chuvas ocorrem. A partir do momento que começa a estender fora desses prazos, o risco dessa falta da chuva ele começa a aumentar gradativamente. Então, só para eu entender aqui, ele não é um substituto do milho, ele é um complemento, é isso? Exato, ele é um complemento ao milho, né, com uma situação comercial totalmente diferente. A composição de preços de girassol não tem vínculo nenhum com a composição de preços de milho. A demanda dele por chuva no ciclo total é de no máximo 250 milímetros. Em contrapartida, o milho precisa de 600, 700 ou até mais, né? Então, ele vai mitigar risco, entrando, ao invés de o produtor cultivar milho de média baixa tecnologia com alto risco, ele vai poder cultivar girassol de alta tecnologia com baixo risco. Qual que é a importância econômica do girassol? Divino, assim, é uma cultura que
eu acabei de citar, traz segurança. A partir do momento que ela te oferece segurança, economicamente, ela oportuniza para o agricultor ganhar mais. Historicamente, o que ocorre? Aquele milho de média baixa, ele tira parte do lucro que o milho de alta proporciona para o produtor. Se ele vem com um girassol bem posicionado em termos de janela, o que naturalmente, quando o produtor planta dentro da janela, ele tem condições de fazer uma cultura de alta tecnologia, naturalmente ele vai ganhar mais com o girassol bem posicionado do que com um milho de média baixa ou até um sorgo de baixa tecnologia. Eu tive a impressão, eu não sei se é só impressão minha, que essa janela é meio curta, né não? Divina, exatamente. Ela é uma janela curta, tá? Só que não adianta. Nós, ao longo dos anos, né, nós trabalhamos com girassol já há 23 anos, nós estamos, cada ano que passa, cada ciclo, a gente vem ajustando. Não adianta estender mais a janela e assumir maiores riscos. É importante trabalhar bem posicionado com relação à janela para mitigar riscos e proporcionar e como consequência disso, o agricultor ganhar dinheiro, né, ter lucro em cima do negócio. O ciclo de produção do girassol, qual que é? Nós temos híbridos de 105 dias, que são os mais precoces, e nós temos híbridos no mercado de até 125 dias de ciclo, tá? Então, hoje existe uma gama aí, são 6 híbridos no mercado, tá? Embora a pesquisa tenha evoluído aí, em breve nós teremos mais oferta de mais híbridos, tá bom? Existem, hoje no Brasil, são 4 empresas, aliás, que oferecem híbridos para lavouras comerciais, e num breve espaço de tempo nós teremos aí de 8 a 12 híbridos no total aí ofertados para o mercado. A produtividade média da cultura, ela é boa, Túlio? Divino, nós, para composição, para fazer conta de custo-benefício, nós trabalhamos com média de 30 sacas por hectare. Em 2021, que foi uma safrinha extremamente seca, né? Praticamente nós tivemos aí em algumas regiões que as lavouras tiveram chuva somente para germinar e depois secou. Eu acho que isso está muito claro para todo mundo, e isso acometeu não somente o girassol, né? Acometeu o milho, acometeu o sorgo. Realmente foi uma situação aí de estresse hídrico drástico. Nós fechamos em 27.500 hectares plantados de girassol no nosso projeto, que inclui Goiás, Triângulo Mineiro e o Vale do Araguaia, no Mato Grosso. Nós fizemos uma média de 14 sacas por hectare, que é basicamente o custo que era nesse ciclo da safrinha 21-21, né? Mas a gente faz conta de 30. O custo hoje está ficando em torno de 16 sacas, eu digo hoje já para a safrinha 22-22, tá? Bom, você falou da questão das intempéries, né? O girassol, ele é mais resistente às intempéries climáticas do que o milho e o sorgo ou não? Ele é mais resistente que o milho, tá? Eu até comentei aí antes que a demanda hídrica dele é no máximo 250 milímetros de chuva durante todo o seu ciclo e menos resistente que o sorgo. Porém, Divino, o girassol tem uma característica. Ele recicla muito nutriente, principalmente potássio. O girassol possui 2 sistemas radiculares. São as raízes fasciculadas, são aquelas raízes que ficam ali na superfície, dando suporte, dando estabilidade para essa planta. E a raiz pivotante, que é um pivô que, posicionado o girassol em áreas que não possuem compactação severa, essa raiz pivotante ela pode descer até 2 metros de profundidade. Além de
expressar a rusticidade que essa planta possui com relação ao estresse hídrico, essa raiz também vai trazer muitos nutrientes, principalmente potássio, que está perdido ali nas profundidades do solo. Ela vai trazer esse potássio para a superfície. E o girassol possui uma característica de exportar muito pouco nutriente para o grão. Então, esse potássio que está perdido, ela vai trazer isso para a superfície e isso vai ficar disponibilizado para a soja que vier após o girassol. A palhada do girassol decompõe de uma forma muito acelerada. Então, aquilo ali vai ficar como uma fonte muito forte de potássio para essa soja que vem após o girassol. Nós temos, Divino, produtores de girassol que nos relatam agregação de até 7 sacas de soja por hectare pós-girassol, tá bom? Então, assim, a conta do girassol não fecha no término da colheita, fecha depois da soja que vem após ele. Para esses produtores que estão abrindo áreas novas, tem muita gente que, aqui em várias regiões nossas, aqui da região, aqui de Aparecida do Rio Doce, mesmo de Iporá e tantos outros lugares que tradicionalmente não eram voltados à agricultura, mas muito mais à pecuária. Essas áreas novas, elas permitem o plantio do girassol ou não? O girassol tem que ser plantado onde já haja uma tradição, onde já haja um uso do solo de muitos anos para a agricultura? Divino, não só girassol, né? Áreas de abertura, não é recomendado que se plante safrinha. É importante que essas área para safrinha, é importante ela ter no mínimo 40% de saturação de base. Geralmente nessas áreas novas, que contêm alumínio, né, que são áreas já compactadas há algum tempo, não é recomendado, tá? Perfeito. Você falou das novas cultivares que devem entrar no mercado. Por que existem tão poucas hoje ainda? Porque a área plantada a nível de Brasil, de girassol, ela ainda é uma área relativamente pequena. Qual que é a ferramenta que faz com que as empresas de genética invistam em pesquisa para poder aumentar a oferta de híbridos? É o interesse comercial. Então, como o girassol ainda possui uma área relativamente pequena plantada no Brasil, então isso inibe um pouco a pesquisa. Porém, o que está trazendo o interesse dessas empresas que hoje estão no mercado para aumentarem um pouco seus investimentos para trazer novos híbridos? É exatamente o projeto que a Caramuru possui com relação a essa cultura, Divino. Na área total que nós trabalhamos de 27.500 hectares, nessa safrinha 21-21, 23 mil foram plantados no estado de Goiás. A nossa demanda é por 80 mil hectares. Nós demandamos 80 mil hectares de girassol nessas regiões onde nós estamos trabalhando, porque nosso projeto é rodar uma planta aqui no nosso Parque Fabril em Itumbiara 100% do ano com girassol. E como que vocês vão levar essa conscientização até o produtor rural para poder chegar nesse nível que vocês precisam? Primeiramente, né, Divino, eu acho que um dos pilares do nosso projeto é trabalhar a cultura de forma correta, posicionar a cultura de forma correta com relação à janela, com relação a manejo, com relação a investimento em tecnologia, né? Segundo, nós temos equipes no campo para dar suporte agronômico para o produtor. Se é um negócio novo, eu preciso estar ao lado desse produtor para ensiná-lo a trabalhar essa cultura da melhor forma possível, para que lá na frente ele enxergue o resultado positivo e continue aumentando suas áreas plantadas e sempre trabalhando com a tecnologia e com o posicionamento correto. Tem que haver aí uma quebra de paradigma, né? Porque muitas vezes o produtor está muito ligado àquelas culturas tradicionais, né? Milho, sorgo, né? Muitas vezes não foge muito disso, né? Exatamente. E essa quebra de paradigma, ela vai ocorrer como? Nós e nossa equipe de campo trabalhando ao lado do produtor para fazer com que esse produtor obtenha resultado positivo. A partir do momento que o produtor obtém resultado positivo, concorda que começa a contaminar os vizinhos e vão despertar o interesse?
para vir para o nosso negócio, para trabalhar com essa cultura com a gente. Qual que é o maior argumento que vocês usam de conscientização para o produtor? Que é uma oportunidade, Divino, de mitigar riscos. Se o girassol demanda apenas 250 milímetros de chuva, por que o produtor vai forçar um plantio de um milho de média baixa tecnologia, assumindo um risco mais alto? Então essa cultura ela vem exatamente para oferecer isso, segurança com rentabilidade para o produtor. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Túlio, qual é o estado que mais produz girassol no Brasil e como é que Goiás está ranqueado aí em relação aos demais estados? Então, Divino, até para nossa felicidade, embora nós ainda precisamos evoluir muito em área plantada no estado, Goiás, nessa safrinha 21-21, se tornou o maior produtor de girassol do Brasil. Opa, olha aí que beleza! Excelente notícia. Isso foi noticiado aí, muito, muito bem noticiado pela imprensa goiana. Isso ocorreu por dois fatores. Primeiro, em função do projeto Caramuru Girassol. A gente tem feito um trabalho forte e vamos investir mais nesse negócio, tá? E o Mato Grosso, até a safrinha 2020, o maior produtor de girassol do Brasil era o estado do Mato Grosso, com essa produção concentrada ali naquela região de Campo Novo dos Parecis. A cultura do girassol ela tem uma característica. Existem áreas de girassol plantadas comercialmente em grande escala, onde existe a grande demanda e o fomentador. Certo. Então esse polo nosso, ele fez com que Goiás se tornasse o maior produtor de girassol do Brasil. O Mato Grosso, as áreas vêm diminuindo por dois fatores, né? Primeiro, o comprador segurou um pouco o projeto, né? E também a mudança de perfil logístico daquela região. O milho de safrinha do Mato Grosso, que antes saía de lá, passava por Goiás para descer para os portos, hoje ele já desce pelas saídas norte, via férrea, e vão para os portos. Então hoje a competitividade de preço de milho lá no Mato Grosso com o girassol também tem contribuído para que as áreas lá ocorresse essa diminuição. Aqui, porque lá o girassol, a janela de plantio lá é aberta mais cedo do que para nós aqui. Então bate de frente com a do milho de alta. No nosso caso, dá para trabalhar de forma muito tranquila com todas as culturas que se existem na safrinha. Bom, você falou a respeito da logística, né? Como é que está a logística em termos de armazenamento aqui para o estado de Goiás? Nós temos um dos fatores que nós mais observamos, Divino. Girassol é uma cultura que possui no máximo 60% da densidade da soja ou do milho. Então é um grão que não pode andar longe. A lavoura, o ponto de recebimento precisa estar próximo da lavoura. Então nós sempre, anualmente, a gente tem feito avaliações e na medida que as áreas vão aumentando naquela região, a gente leva o ponto de recebimento para próximo. Hoje nós temos ponto de recebimento em Rio Verde, nós temos ponto de recebimento em Gara, nós temos em Morrinhos, nós temos em Silvânia, nós temos ponto de recebimento praticamente espalhados por todas as regiões do estado de Goiás, tá? Então não há deficiência de armazenamento, porque, por exemplo, no caso do milho, da soja, é aquela luta, né, de todo ano. Sempre falta, e aí constrói armazém e tal, aumenta a produção, continua faltando do mesmo jeito. No caso do girassol, não há essa deficiência, então. Não há. E nós temos. A Caramuru possui uma rede de armazéns gerais muito grande, espalhados praticamente por todo o estado de Goiás. Se amanhã nós tivermos que pegar um desses armazéns nossos, que hoje recebe milho prestando serviço para o produtor ou prestando serviço para alguma empresa exportadora,
nós não teríamos dificuldade alguma em pegar qualquer desses armazéns e colocá-lo à disposição só para receber girassol. Existe variedade de girassol transgênica ou não? Não. Existem duas diferenças, né? Existe o girassol convencional, que é o girassol que a Caramuru origina. Esse girassol convencional, ele é rico no ácido graxo oleico. Certo. O girassol alto oleico, que que nós não compramos, esse girassol ele é rico no ácido graxo linoleico. Que acontece, Divino? Esse girassol alto oleico ele é 100% direcionado para consumo, para essas indústrias de salgadinhos. Então, a área plantada é muito menor do que as áreas de convencional, que é o que nós demandamos. Qual que é a principal finalidade do girassol e se ele produz algum subproduto? O principal produto do girassol, diferentemente da soja, né, o principal produto da soja é o farelo de soja. O óleo de soja é um subproduto na cadeia. No girassol, esse fator inverte. O principal produto é o óleo de girassol. 100% desse óleo de girassol ele é destinado para o consumo final. A nossa marca lá no supermercado é a marca Sinhá. E o farelo de girassol é subproduto nesse processo. A resistência da cultura às pragas e doenças, como é que é? 10 anos atrás, no máximo, o farelo de girassol era um gargalo para nós na venda. Às vezes nós tivemos que parar processamento de girassol porque não tinha onde colocar farelo. Hoje, pra você ter uma ideia, no mês de maio desse ano, toda a nossa produção de farelo de girassol já estava comercializada. Então ele deixou de se tornar um gargalo e começa a se tornar um agregador de valores dentro do nosso processo. Muito bom. Como é que é a resistência da cultura às pragas e doenças? Praticamente as mesmas pragas que acometem a cultura do girassol são as mesmas da soja, Divino. As lagartas são as mesmas, os percevejos são os mesmos, né? Um diferencial, que em girassol você vai fazer manejo com 2 aplicações de fungicida. Na soja é feito para segurar ferrugem, para controlar a ferrugem asiática. O girassol, aqui na nossa região, a doença fúngica que vai mais acometer ele é a mancha de alternária, que é uma doença extremamente simples e fácil de ser controlada. Com 2 fungicidas, tá? Você pode usar, são os mesmos fungicidas da soja. A única recomendação que a gente faz é que na segunda aplicação de fungicida seja usado um produto que contenha 2-triazóis para poder fazer esse controle da mancha de alternária. O porquê do produto que possua pelo menos 2-triazóis? Porque é um produto que deixa um residual mais longo, vai manter sua área foliar, principalmente de bacheiro, por mais tempo nessa planta. O girassol precisa ter bastante área foliar para poder fazer uma fotossíntese bem feita e fazer com que isso se transforme em boa formação de grão, né? E, por consequência, excelente produtividade. Detalhe, a cultura do girassol ela é extremamente exigente a boro, que é o micronutriente principal para essa planta. A gente costuma dizer assim, o boro no girassol ele é tão importante quanto o nitrogênio no milho. Deficiência de boro em girassol vai ocorrer perda de produtividade, porque essa planta possui como característica enchimento de grãos de fora para dentro do capítulo. Faltou boro, ali 20-25% desse capítulo pode ter má formação de grãos, o que naturalmente vai ser perca de peso e perca de produtividade. Bom, nós temos menos de 1 minuto, mas eu ainda tenho 2 dúvidas e assim, eu gostaria que você respondesse para mim rapidinho. A primeira delas é o custo de produção, porque pelo que eu estou entendendo não é um custo alto, né? Hoje, Divino, um girassol de alta tecnologia está custando em torno de R$ 2.650 por hectare. Certo. E os preços, eles são atraentes para o produtor? Se você pegar hoje a evolução do preço de girassol, comparando com os preços da última safra, ele cresceu próximo de 40% os preços.
A média de preço que nós trabalhamos na safra passada era na casa de R$120. Para essa, nós já fizemos negócio até a R$160 a saca. Ou seja, se você trocar isso por números, o custo está ficando em torno de 16 sacas por hectare. Se produzir 30, sobra 14. A 160 vai sobrar para o agricultor pouco mais de R$2.000 por hectare. Muito bem, Túlio, foi muito bom conversar com você. Você explica direitinho, bem didático e eu gosto muito disso. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, Divino, aí o contato pela entrevista e nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.